Olá, vamos agora para a parte prática. O que é que dizia a questão? Dada a reta qualquer formada pelos pontos A e B, descreva sua trajetória e determine os 4 pontos notáveis. Então, ponto A, 3, 2 e 1. Ponto B, 7, 0,5 e 2. O que é que nós vamos fazer? Vamos colocar esses 2 pontos em épora, traçar a reta qualquer, depois encontrar a sua trajetória. O que é trajetória? É dizer por quais diédricos essa reta passa. E depois disso, encontrar os 4 pontos notáveis. Ponto H, ponto V, ponto I e ponto P. Ok? Vamos iniciar? Então, primeira coisa, traçar a linha de terra. Vou traçar a linha de terra bem no centro da folha, certo? Qual o tamanho da linha de terra? Vou traçar de um lado ao outro, porque vou fazer apenas essa questão nesta folha, certo? Então, posso fazer uma linha de terra bem comprida, traçando de um lado ao outro, certo? Abscissas, positiva, 3, abscissa, 7, positivo. Então, eu só tenho valores de positivas medidos para a direita, certo? Então, vou estabelecer a origem, certo? E a partir daí, colocar o ponto A e o ponto B em épora. Então, A, 3, 2 e menos 1. Abscissa 3, positiva. 3 centímetros à direita da origem. Então, a partir da minha origem, eu vou contar 3 centímetros. Abscissa positiva. Afastamento 2, positivo. Então, vai ser 2 centímetros para baixo, né? Lembram? Afastamento positivo, eu leio sempre para baixo. Então, projeção horizontal, A. E a cota negativa, menos 1. Cota negativa, eu leio também para baixo, né? Então, vai ficar 1 centímetro para baixo. Então, projeção vertical, representada pela cota, ficou 1 centímetro para baixo. Ponto B, 7, 0,5 e 2. Então, vai ficar 7 centímetros à direita da origem. Aqui eu tenho meu B, 0. Projeção do ponto na linha de terra, certo? Afastamento 0,5, ou seja, meio centímetro. Como o valor é positivo, meio centímetro para baixo. Então, aqui, projeção horizontal do ponto B. E a projeção vertical é a cota 2, positivo. Então, cota positiva eu leio para cima. Então, 2 centímetros acima da linha de terra. Aqui fica a projeção vertical. B'. Como é que eu vou traçar essa reta qualquer? Eu vou ligar a projeção horizontal do ponto A até a projeção horizontal do ponto B. Projeção horizontal de A até a projeção horizontal de B. Veja que eu faço a projeção da reta bem grande, certo? Então, quando eu ligo projeção de A, a horizontal de A, para a projeção horizontal de B, eu tenho a projeção horizontal da reta, que eu vou chamar de R, certo? Agora, eu vou ligar projeção vertical do ponto A até a projeção vertical do ponto B. A linha para B'. A linha para B'. Muito cuidado na hora de traçar essa reta, certo? Aqui eu encontrei a projeção vertical da reta. Eu liguei projeção vertical do ponto A até a projeção vertical do ponto B. Então, a projeção vertical da reta eu chamo de R'.
ok? Então, projeção horizontal da reta R, projeção vertical da reta eu chamo de R'. Vamos descrever a trajetória? Trajetória da reta, eu vou colocar bem aqui embaixo para ter mais espaço, certo? Onde é que vai haver mudanças de diedro? Quando as projeções atravessam a linha de terra. Então, onde é que está tendo... Onde é que as projeções estão atravessando a linha de terra? Ó. Projeção vertical atravessa aqui. Então, aqui vai haver uma mudança de diedro. E a projeção horizontal atravessa a linha de terra aqui, nesse ponto. Então, aqui também vai haver uma mudança de diedro. Dessa forma, a reta qualquer vai atravessar 3 diedros. 3 diedros diferentes. Qual vai ser esse diedro aqui? Vou colocar a régua para auxiliar. Ó, vejam. Qual vai ser esse diedro? Observem que se a projeção horizontal está para baixo, significa que o afastamento é positivo. Se a projeção vertical também está para baixo, significa que a cota é negativa. Então, afastamento positivo e cota negativa vai ser o quarto diedro. Agora, aqui no meio, o que é que eu tenho? Aqui no meio eu tenho o quê? A projeção horizontal para baixo, então o afastamento é positivo. E a projeção vertical está para cima da linha de terra. Então, a cota vai ser positiva. Afastamento positivo e cota positiva vai ser o primeiro diedro. E por último, certo? Vamos botar a régua para auxiliar. Aqui no final da reta, eu tenho o quê? Projeção horizontal acima da linha de terra, então significa que o afastamento ele é negativo. E a projeção vertical está acima da linha de terra, então significa que a cota é positiva. Então, afastamento negativo e cota positiva vai ser o segundo diedro. Então, descrevemos a trajetória da reta. Essa reta está atravessando o quarto, primeiro e o segundo diedro, certo? Agora, vamos aos traços. Vamos encontrar primeiro o traço V. Gente, qual é a característica de V? O que foi que nós aprendemos? Que o traço V é o quê? É aquele que atravessa o plano vertical. Quando uma reta atravessa o plano vertical, o ponto que pertence a ela, situado no plano vertical, ele tem sempre afastamento zero. Então, o ponto V sempre tem afastamento zero. Quando é que eu vou encontrar afastamento zero aqui na minha reta? Vocês lembram que a projeção horizontal da reta, que eu chamo de R, é nela que vai estar contido todos os pontos de afastamento, todas as coordenadas de afastamento estão contidas nela. Então, quando esta projeção atravessa a linha de terra, aqui eu tenho afastamento zero. Então, aqui, ó, eu tenho um afastamento zero. Se está na linha de terra, vai ser coincidente, né, com o valor de abscissa, que é a projeção do ponto na linha de terra. Como é que eu descubro a cota deste ponto V? Eu vou passar a linha de chamada até a sua outra projeção. Aqui vai estar o valor da cota do ponto V. Assim, eu tenho V. Vamos ver quanto é que vai dar as coordenadas? Abscissa de V. Vamos medir. Então, para mim descobrir o valor dessa abscissa, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir da origem até o V0. Vamos ver quanto é que dá. Deu exatamente 8. Positivo, né? Que é para a direita. 8. O afastamento é 0 e a cota.
Vamos ver quanto é que deu a cota. Deu 1, 2, 2,5, 2,7. A cota do ponto V foi 2,7. Vamos agora para o ponto H. H, o que é o ponto H? É o ponto da reta que está atravessando o plano horizontal. O que este ponto tem em comum? Se o ponto pertence à reta e ao plano horizontal, ele tem sempre valor de cota 0. E a sua projeção vertical vai estar na linha de terra. Ou seja, a projeção vertical, que é representada pela cota, sempre vai estar na linha de terra. Então, em R', na projeção vertical da reta, é onde está todas as projeções verticais dos pontos, ou seja, todos os valores de cota estão situados em R', certo? Então, quando R' atravessa a linha de terra, aqui eu encontro o meu traço H, porque a cota é 0, ou seja, a H' está sempre na linha de terra. Como já está na linha de terra, vai ser coincidente com o H0, certo? Como é que eu descubro o valor do afastamento? Só traçar até o próximo projeção da reta. Então, aqui eu tenho a projeção horizontal do ponto H. Então, vamos lá, abscissa de H. Eu vou medir aqui da origem até H. Deu 4,3. Quanto que vai ser o afastamento? O afastamento de H deu 1,5. Para baixo, então é positivo. E a cota de H, né, como sempre, vai ser 0. Sempre H tem cota 0. Ok? Próximo passo, vamos encontrar agora o ponto P. O que é o ponto P? Ponto P, tá? Qual a característica do ponto P? É o ponto da reta que está atravessando o bissetor par. O que é o bissetor par? É o bissetor que atravessa o segundo e o quarto diedro. Então, qual a característica desse ponto P? Ele vai ter sempre valores de afastamento e cota com valores iguais, mas os sinais são contrários. Então, se o afastamento for positivo, a cota será negativa e vice-versa. O que acontece com a épora desse ponto? As projeções serão coincidentes. Então, olhando aqui para a nossa reta, onde é que nós encontramos projeções coincidentes? Ou seja, afastamento e cota situados no mesmo ponto. Quando as duas projeções se cruzam, elas se cruzam justamente aqui, ó. Elas se encontram aqui. Então, aqui eu tenho a projeção de afastamento coincidente com a projeção da cota. Como é que eu descubro o valor da abscissa? Somente traçar a minha linha de chamada até a linha de terra. Aqui eu encontro o meu P0. Vamos colocar as coordenadas do ponto P. Primeira coisa, a abscissa de P, ó, ficou para a esquerda, então ela ficou negativa. Está 2 milímetros para a esquerda. Então, a abscissa vai ser 0,2. Negativo, certo? Porque está para a esquerda. O afastamento do ponto P é quanto? Vamos ver. Deu 3,3. Como é para baixo, positivo. E a cota, como ela está para baixo, vai ser menos 3,3. Ok? Então, o ponto P tem afastamento positivo e cota negativa, passando justamente onde? No quarto diedro, certo?
Agora vamos para o último ponto, que é o ponto I. O que é o ponto I? O ponto I é o ponto da reta que está atravessando o bissetor ímpar. Bissetor ímpar é o bissetor que atravessa o primeiro e o terceiro diedro. Qual a característica desse ponto? É que ele tem afastamento e cota com valores iguais e os sinais são iguais, certo? Bissetor ímpar tem afastamento e cota com valores iguais e sinais iguais. O que vai acontecer com a épora desse ponto? As projeções são simétricas, certo? As projeções são simétricas. Então, para encontrar o ponto I, a gente precisa primeiro colocar um ponto que pertence ao bissetor ímpar, mas que não pertence à reta, que é o ponto K, certo? O ponto K, aqui na épora, nós podemos colocar ele em qualquer local, certo? Em qualquer local sobre a reta, seja sobre a projeção horizontal ou sobre a projeção vertical. Para isso, eu preciso fazer a sua outra projeção simétrica a ele. Então, vou fazer assim. Eu vou colocar K sobre R, certo? Vou colocar aqui bem afastado. K sobre R. E vou fazer o K' simétrico, certo? A mesma distância da linha de terra para cá vai ser a mesma distância da linha de terra até o K'. Ok? Então, do K deu 2,6. Então, meu K' também vai ser 2,6, sendo que para baixo. Então, 2,6 aqui. Certo? Aqui vai ficar o meu K'. E aí, o que é que eu faço? K', eu vou ligar para o V, certo? K', eu ligo para V. Ah, não aconteceu nada. Eu liguei K' para V, mas não aconteceu nada. Por que não aconteceu? Porque eu preciso prolongar essa reta até ela passar, até ela interceptar a outra projeção. Então, aqui, ó, quando ela intercepta aqui a projeção vertical R', eu encontro o meu I', ou seja, a cota do ponto I, certo? Como é que eu faço para achar abscissa e afastamento? Só passar a linha de chamada. Então, aqui vai estar a projeção horizontal de I e aqui na linha de terra, o I0, a projeção do ponto na linha de terra. Então, quanto foi que deu a abscissa de I? Vamos medir aqui. Da origem até o I0, eu tenho 5,6. Positivo. Quanto foi que deu o afastamento? Então, da linha de terra até o I, eu tenho exatamente 1 centímetro. Como é para baixo, é positivo. E quanto é que deu a cota? 1 centímetro também para cima. Como é para cima, a cota também é positiva. Então, o ponto I, ele tem 1 de afastamento e valor de 1 também para cota. Valores iguais e sinais iguais. Veja que o ponto P, que é o do bissetor par, ele tem valores iguais e sinais contrários, certo? Sinais contrários, afastamento positivo e cota negativo, ok? Nós podemos ainda classificar o ponto V e o ponto H, certo? Classificando esses dois pontos, nós conseguimos comprovar a trajetória da reta. Como assim? Vamos ver? O ponto V, eu classifico ele de acordo com o valor da cota. Se foi positivo, significa que vai ser
traço vertical superior, certo? Ou seja, a reta atravessou cruzando o semiplano vertical superior. Para mim classificar o traço H, eu vou olhar para o valor do afastamento. Como o afastamento é positivo, então eu vou classificar em H anterior, certo? H anterior, tá? Então, ó, como é que eu vou comprovar essa trajetória? Vejam aqui, fazendo isso aqui. Ou seja, a reta tem V superior, vamos botar assim, e tem H anterior. Então, passou aqui, ó, no semiplano horizontal anterior, certo? Quando eu ligo V e H, o que é que está acontecendo? A reta está passando pelo quarto, primeiro e segundo diedro. Professora, por que que não é segundo, primeiro e quarto? Porque olhando aqui para a reta, quem aparece primeiro é o traço H. Veja que H e V é justamente o local onde tem a mudança de diedro. Então, quem aparece primeiro é o traço H. Então, eu tenho que ler a trajetória da reta do H para o V. Por isso que minha reta vai atravessar quarto, primeiro e segundo diedro.